Então, bom, eu sou o Kleber e essa é a última parte que a gente vai falar hoje, então é a análise e a publicação dos dados. E aí a questão aqui é que o objetivo declarado da iniciativa é estimar a reprodutibilidade da ciência biomédica brasileira. E aí tem a questão conceitual de como que a gente define, como que a gente mede reprodutibilidade, como que a gente sabe define se um experimento replicou com sucesso ou não. Então, aqui, imaginem um experimento hipotético, que, enfim, não importa muito qual é o contexto aqui biológico, mas você encontra uma diferença desse tamanho entre dois grupos, é uma diferença significativa. E esse daqui é o nosso experimento original. E aí imagina que você faz uma replicação e o resultado é mais ou menos esse que está aparecendo aqui, com as barrinhas mais claras. E, bom, esse resultado aqui ele é particularmente fácil de interpretar, ele parece bastante com o original, a diferença é mais ou menos do mesmo porte, também é um resultado significativo, então esse é fácil de interpretar e dizer que, não, esse daqui é uma replicação de sucesso, tá corroborando o experimento original. Mas imagina que você tem casos mais complicados, tipo essa replicação aqui, da minha esquerda agora, que, enfim, é um resultado significativo, é no mesmo sentido do original, mas é uma diferença bem menor. Ou imagina que você tem uma diferença do mesmo tamanho, mas que porque tem muita variação ou porque tem muito erro na sua medida, por qualquer razão, você não tem um resultado significativo, embora o tamanho da diferença pareça aqui semelhante ao original. Ou imagina que você tem uma outra situação, em que você tem uma diferença grande e significativa, mas no sentido oposto ao do original. E aí a questão é como que você consegue tirar conclusões sobre replicações, quer dizer, especialmente nesses casos controversos, como é que você define replicações, define a sua medida de reprodutibilidade de modo que você consiga absorver todas essas nuances e possibilidades. E aí, uma coisa que a gente vai fazer é ter replicações independentes, quer dizer, mais de uma. Porque uma coisa é você ter o experimento original aqui, de novo, aqui as barras mais escuras, e ter uma replicação que, enfim, vai no sentido contrário dele e você não sabe bem o que concluir, porque é como se fosse, né, a palavra de um contra o outro, se não tiver nada gritante de errado ou enfim, um desvio do protocolo ou nada do tipo, uma falta no controle. Se os dois experimentos são igualmente válidos, é difícil você saber qual é o que você aposta aqui como correto. Por outro lado, se você tiver várias replicações independentes, é mais fácil de você enxergar um consenso e enxergar uma mensagem geral, que assim, parece que no caso desse aqui, talvez o experimento original seja diferente se você fez 3 replicações controladas em locais diferentes e chegou ao mesmo resultado. Ou pode ser que você encontre uma coisa que corrobore o experimento original, quer dizer, uma replicação deu diferente, mas de maneira geral as replicações do experimento original concordam. Então, parte da nossa solução para isso é exatamente o que a gente precisa da ajuda de todo mundo, que é para fazer o mesmo experimento, mais ou menos controlado, em 3 lugares diferentes. A outra coisa é que medida exata a gente escolhe de reprodutibilidade. E tem várias maneiras e modos diferentes de medir o sucesso de replicação. E só o exemplo acho que foi o primeiro projeto grande de reprodutibilidade, como a gente está fazendo aqui, que foi para a área de psicologia. E, enfim, lá eles reportam 5 medidas diferentes, e se você buscar na literatura, você encontra mais ainda. Mas você pode usar a significância estatística, o valor do P preciso, ou o tamanho de efeito, ou uma avaliação subjetiva das pessoas mesmo sobre se aquilo ali é uma replicação ou não, ou uma meta-análise do tamanho de efeito. Esses são 5 que eles reportam. A gente está optando como medida primária por usar a meta-análise, que é, enfim, meta-análise é um método estatístico para combinar o resultado de diferentes estudos. Então, o nosso plano é combinar. Então, isso daqui é o gráfico típico da meta-análise, quer dizer que no eixo X está o tamanho de efeito. Então, você teria 3 replicações com tamanhos de efeitos diferentes e lá a sua incerteza. E a partir dessas 3 você consegue gerar uma estimativa sumarizada, quer dizer, um resumo dos 3 experimentos de replicação e um intervalo de predição, quer dizer, a incerteza sobre essa estimativa. E aí a gente compara o resultado original com o intervalo de predição das replicações. Então a gente pode ter 3 casos possíveis que refletem muito as hipóteses que eu estava falando antes, de relação entre o experimento original e as replicações. Quer dizer, você pode ter as replicações concordando aqui entre elas no tamanho de efeito, e aí você vai ter um intervalo de predição bastante estreito, e o experimento original pode cair dentro desse intervalo de predição. E aí a gente está naquele caso original lá que era fácil de ver que o experimento original está corroborado pelas replicações. Você pode ter o caso que é fácil de interpretar também, mas no caso oposto, quer dizer, as replicações concordam muito entre elas, mas o experimento original está fora do intervalo de predição. Quer dizer, isso daqui indica que
o experimento original não reproduziu. E você pode ter o caso que é difícil de interpretar e a gente tem que fazer um trabalho forense de tentar entender o que aconteceu. Mas pode ser simplesmente o caso de um fenômeno que varia bastante. Assim, quer dizer, se as próprias replicações controladas feitas em 3 lugares diferentes não concordam, você vai ter um intervalo de predição enorme e é difícil dizer se as replicações estão certas ou se o experimento original está certo, ou mesmo se é só o tipo de experimento que não dá para resolver com um experimento só. É o tipo de experimento que, como o fenômeno em si varia muito, mesmo quando você tenta controlar ao máximo as coisas, ainda assim, se ele varia, quer dizer que vai ver que é só um fenômeno biológico que realmente varia muito. Para fazer a meta-análise e para, enfim, poder fazer essas análises todas, a gente vai precisar dos dados que vão ser coletados em cada laboratório enquanto vocês estiverem fazendo os experimentos. E aí, de maneira geral, a gente vai pedir que vocês entreguem para a gente os dados brutos, ou o mais brutos possíveis. E exatamente quais dados e quando eles devem ser coletados, isso vai ser especificado protocolo a protocolo. Agora, nas perguntas antes, enquanto nas outras apresentações, alguém falou, estava tendo ali o debate sobre como fazer a análise dos dados de PCR quantitativo. Isso é algo que, enfim, a gente pode chegar a um consenso, mas de qualquer forma a gente gostaria de comparar com o original. Então, na medida que o modo de análise desvie muito do original e não seja mais comparável, a gente vai querer manter alguma coisa do original para poder incorporar o original também na análise. Mas isso vai ter que ser discutido caso a caso e, na verdade, como o Olavo falou, a gente não é expert em PCR nem em MTT. Talvez pelos meses a gente tenha um pouco mais de expertise aqui, mas de maneira geral a gente vai precisar da ajuda das equipes especialistas de cada técnica para definir como medir isso e que dados devem ser coletados para que a gente possa fazer isso direitinho. E isso vai ser na fase enfim, a fase de vocês, o que a Clarice falou, de vocês preencherem lacunas e sugerirem controles e na hora de revisar os protocolos, de construir os protocolos conjuntamente, é aí que a gente vai ter que definir que dados vão ser coletados e quando, se é importante tirar foto ou gravar vídeos e tal, isso tudo vai ter que ser definido nessa etapa. O compartilhamento dos dados eu estou colocando aqui como a definir. Os protocolos a gente resolveu fazer usando o Google Drive. O compartilhamento dos dados talvez funcione pelo Google Drive, mas a gente não bateu o martelo ainda nisso. Mas isso também vai ser algo que vai ser informado para vocês. Enfim, essa tabela aqui tem que ser preenchida com esses dados e a meta-análise e o sumário das replicações, isso a gente vai cuidar. O que a gente vai fazer no final é que, uma vez que a gente tenha o nosso grande tabelão, um banco de dados com os experimentos e as características dos experimentos e se eles foram replicados ou não e quais foram as estimativas de cada replicação, a gente pode tentar entender o que prevê a replicação, que é um pouco do que o Pedro falou na palestra anterior, que características do artigo ou dos autores ou do método, da técnica, prevêem o sucesso da replicação. Quer dizer, será que artigos de experimentos de MTT replicam numa taxa maior do que experimentos de PCR ou de plasmase ou vice-versa? Quer dizer, será que experimentos de camundongo replicam mais do que ratos? Ou será que o número de citações do artigo original não importa? Quer dizer, que características do protocolo ou o tamanho de efeito original ou se tem controle de viés no protocolo original ou a experiência dos autores, o ano de publicação. Quer dizer, isso aqui é bastante exploratório e a gente nem tem bem fechado ainda qual é essa lista de características que a gente pode explorar, mas a ideia é entender o que a gente, olhando o artigo original e todas as características e metadados que você pode olhar sobre ele, quanto você consegue prever sobre o sucesso de replicação. Isso é algo que a gente pode fazer no final, quando a gente tiver todos os dados coletados. Sobre a publicação e divulgação de resultados, a gente, enfim, nós somos, de maneira geral, advocates de Open Science e de Open Access. Então, claro que a gente está tentando não ser hipócrita e fazer isso no nosso próprio projeto. Então, a gente, quase tudo que a gente fez até agora está disponibilizado no Open Science Framework, que o link para o nosso projeto no Open Science Framework é esse aqui embaixo. Mas o nosso pré-print do artigo e os protocolos da nossa revisão sistemática está lá, códigos que a gente usou para automatizar algumas tarefas, relatórios do projeto até certo ponto. Então, está tudo disponibilizado lá. Inclusive, enfim, recomendação geral que todo mundo comece a usar o Open Science Framework para organizar dados de projeto e para disponibilizar dados de projeto. Digo, não da iniciativa, digo na pesquisa de vocês. É bem legal. Os protocolos que forem desenvolvidos para cada laboratório vai desenvolver o seu protocolo, que vai ser revisado e tal, e é um protocolo para um experimento original publicado.
E esses protocolos, no final, a gente vai disponibilizar eles para o público via essa plataforma. Acho que a Clarissa mencionou isso brevemente, Protocols.io. E enfim, é um protocolo citável, é uma contribuição científica também, é mais um resultado que sai do projeto. E, enfim, no final a gente vai publicar os resultados das replicações e análise geral em formato de consórcio. Isso é algo que a gente já mencionou em algum e-mail com vocês, ou isso, enfim, a nossa divulgação já falou disso várias vezes, mas é uma coisa que está ficando comum conforme a ciência fica maior e vira mais colaborativa e multicêntrica. Então, se vocês forem olhar lá o paper que anunciou a descoberta do bóson de Higgs, os autores são a colaboração Atlas, quer dizer, o conjunto de centenas de cientistas lá do CERN e pelo mundo que fizeram parte desse projeto. Um mais famoso em biologia é o sequenciamento do genoma humano, quer dizer, quem sai lá como autor é o Consórcio Internacional para o Sequenciamento do Genoma Humano. Em reprodutibilidade, porque é comum ter esse esforço distribuído, porque é difícil um laboratório só pegar e fazer todos os experimentos, é bem comum ter essas iniciativas grandes. Então, também é comum se publicar em consórcio, quer dizer, quem publicou a estimativa da psicologia lá, que foi a primeira, foi a Open Science Collaboration. E aí, claro, você pode ver lá todos os autores, mas o consórcio é quem enfim, leva o crédito pela autoria. Quem vai entrar no consórcio, a princípio, a gente já, enfim, é o time que vocês definiram, né? A gente pediu de 1 a 3 pessoas. E aí, claro, se depois uma das pessoas saiu, trocou, o aluno defendeu e outra vai participar, claro, você escreve pra gente, a gente vai discutir os casos especiais. Mas, a princípio, são essas 1 a 3 pessoas que vão entrar no consórcio. 1 a 3 pessoas por equipe, né? Por cada laboratório. E como a gente está pensando em publicar isso, a princípio é um artigo geral da iniciativa, e, enfim, e analisando os dados e a coisa exploratória de o que prevê os resultados. E um artigo por técnica, quer dizer, a princípio essas 3 da primeira leva, né, MTT, o Plasmase e o PCR, um artigo por técnica que aí pode entrar em detalhes mais específicos de enfim, problemas de reprodução de um ou outro experimento e detalhes técnicos que talvez não caibam no artigo geral, que é mais sobre a ciência brasileira e a estimativa de reprodutibilidade. E, possivelmente, o artigo sobre os mercados de previsão, que foi o que o Pedro falou anteriormente, que, enfim, talvez seja uma coisa à parte, que tem uma análise característica e outras questões que importam para ele. Então, bom, é isso, gente. Obrigado. E agora a gente está de novo aberto a dúvidas e questões. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem ir colocando ou falar diretamente, certo, Olavo? Oi, pessoal, tudo bom? É Michael Andrade, dos Hospital de Clínicas de Porto Alegre, novamente. Oi, Michael, você só está sem câmera, se você quiser voltar. Mas eu estou vendo bem. Não, agora você se mutou. Pode falar. Isso, pronto. Estamos nos encaminhando para o final. Eu só quero dar os parabéns pela iniciativa, dizer que eu me sinto bastante honrado de fazer parte desse grupo. Sou adepto a essa busca pela reprodutibilidade aqui dentro do laboratório. A gente já está nesse movimento já há uns 4 anos. É bastante difícil e essa iniciativa aí nacional vai dar uma alavancada, uma visibilidade e destacar a relevância disso aí. Então, parabéns para vocês que estão carregando esse fardo, grupo pequeno, complexidade, mas a gente é parceiro, eu sou parceiro, o que precisar de mim aí, estou aberto, viu? Podem contar comigo. Tá. Obrigado, assim, a gente vai precisar, assim, acho que isso é uma questão importante, assim, a gente falou do que a gente tem meio que pensado até agora, assim, e tal. Dito isso, acho que vocês devem ter notado que nesse momento a gente tem um trabalho em progresso aí e tal. Agora, algumas coisas a gente já se comprometeu, então, assim, a questão de seleção de experimentos e construção de protocolos, isso acho que, de maneira geral, a gente tem bem montado na cabeça. Agora, para compra, se vai pressionar, se não vai, se vai comprar inédito de um lugar só ou não, como é que vai a análise? Quer dizer, assim, tem um longo espaço à frente aí e tal, que está se discutindo aos pouquinhos, assim, e tal, que de fato, assim, a gente não tem necessariamente as soluções exatas ainda, assim, e tal. Então, assim, especialmente para as questões práticas, assim, a gente conta muito com a colaboração, com o input de vocês. Se alguém tiver uma boa solução para resolver a questão do funcionamento, das compras, da análise do PCR, não sei o que, a gente está super disposto a ouvir. E, novamente, eu queria, enfim, terminar aqui deixando claros os nossos contatos, assim, a gente tem um e-mail geral, que é o reprodutibilidade.br@gmail.com, que todo mundo aqui checa e a gente consegue direcionar as questões para as pessoas específicas.
Se for uma coisa muito específica para alguma técnica, você pode usar reprodutibilidade.br mais EPM para falar com a Clarissa, reprodutibilidade.br mais MTT para falar com o Kleber, reprodutibilidade.br mais PCR para falar com a Ana, e, enfim, Twitter, Facebook, whatever, enfim, a gente está aqui. E assim, especialmente se você achou, sabe, claro, todo mundo está falando aqui, é mais difícil de conseguir ter o input de todo mundo com 50, chegou a ter 60 pessoas, a gente está com 50 agora, e queria agradecer muito o pessoal da Rede de Pesquisadores aí por terem, enfim, viabilizado isso e moderado a questão. Se querem saber mais sobre eles, vocês entram em rededepesquisadores.org/calendário, tem o calendário de palestras dele, eu já dei o webinário lá também, pode ser legal. Mas assim, se qualquer pessoa quiser falar com a gente por um e-mail pessoal ou marcar uma hora para discutir alguma coisa por 15, 20 minutos porque você ficou em dúvida sobre alguma coisa, ou porque você tem uma ideia que acha que pode ser útil, ou porque, poxa, enfim algum problema que vem ao caso, a gente está super aberto, assim, então, é uma equipe pequena de 5 pessoas, mas não é tão pequeno assim, quer dizer, 5 pessoas são suficientes para ouvir os 60 laboratórios que a gente tem nesse momento. A gente gostaria de poder ter um contato pessoal com vocês. E a gente certamente vai estar entrando em contato nos próximos meses para pedir algumas informações e para eventualmente marcar outras reuniões. Assim. De momento agora, a gente precisa que vocês respondam aquele formulário sobre experimentos que vocês acham que são factíveis de fazer. Em breve, a gente provavelmente vai estar abrindo essa segunda chamada relâmpago para competências específicas. A gente vai contar com a ajuda de vocês para conseguir recrutar gente. Porque, claro, 50 pessoas tentando é muito mais do que 100 pessoas tentando. É muito mais eficiente do que 5 para isso. A gente vai estar entrando em contato para perguntar coisa de fontes de animais e de células, que acho que vai ser importante para a gente pensar um pouquinho essa dinâmica do que a gente compra e o que a gente usa localmente. E a gente provavelmente vai estar marcando uma reunião, acho que no que a gente tem os experimentos selecionados, que vai ser abril, mas enfim, mais no final de abril. A gente provavelmente vai estar marcando uma reunião específica de cada grupo, para cada técnica ali e tal, para discutir coisas mais específicas em relação aos protocolos. E a gente vai também, enfim, ter os webinários gerais da rede aí e tal, com palestrantes, para ter mais uma oportunidade de conversar. Assim, estamos super abertos. E tem muita coisa que para a gente ainda é nebuloso, assim, a gente vai dar a versão mais mastigada possível, assim, do que a gente acha que tem que ser feito. Mas, assim, evidentemente tem questões, vocês viram isso, assim, e tal, de análise, de compras, de comitê de ética, não sei o que a gente está resolvendo as we go, assim, e tal. Então, a gente está super aberto a ouvir sugestões sobre como implementar essas coisas. Eu tenho certeza que vários de vocês devem ter boas ideias. E acho que é isso. Não sei se alguém mais tem alguma coisa a adicionar. Se alguém quiser aparecer aí na webcam, tem várias desligadas, a gente está tirando alguns prints, né? Então, se vocês quiserem só para dar um tchau e a gente registrar esse momento tão bacana, eu sei que direto às vezes é ruim, mas eu vou fazer um registro em 2 partes, porque nós somos muitos e aí fica assim. Se vocês quiserem ficar registrados, esse momento tá bem bacana. Fernando, você participou pra caramba, se quiser aparecer aí de novo, sua câmera tá desligada. Rubens também, sua câmera tá desligada. Vou fazer 2 fotos, se vocês não se importarem, espero que não. A gente ainda tá esperando o pessoal da segunda leva ligar. Vou tirar primeiro o print e depois a gente continua com o outro, tá? Prazer estar aqui com vocês. Tá, e só para deixar claro, a palestra enfim, a gente vai disponibilizar os slides na nossa página da Open Science Framework, e acho que o vídeo da palestra vai estar disponível, Juliana? Sim, já está disponível no YouTube, tá? E a gente fez a live lá, peço desculpas novamente pelo problema técnico que a gente teve, na verdade foi entre o Zoom e o Facebook, né? Deu algum problema, peço desculpas mais uma vez, mas já está disponível como live e também eu fiz uma gravação aqui diretamente na sala do Zoom, né, dos webinários. A gente vai disponibilizar também para o pessoal da iniciativa, caso eles queiram, tá? Então, logo, logo a gente vai divulgar um pouco mais desse momento de hoje. A gente agradece cada um de vocês, foi muito legal, primeira vez que a gente faz com tantas pessoas online, viu? Deu certo, ficou muito legal, Olavo. Ficou muito legal a todos vocês. Kleber, Ana, Clarissa, obrigada. Pedro. Eu queria só dizer parabéns, Olavo, equipe e todos os presentes. Eu acho que hoje foi um dia histórico. Estou orgulhoso de estar aqui. Obrigado. Não, a gente, assim, pra gente foi, assim, se pra história foi uma outra história, mas, assim, com certeza pra gente foi, assim, e tal. A gente, sei lá, a gente simplesmente olhar pras carinhas, assim, e tal, e ver um monte
enfim, o tanto de gente que tem participando ao mesmo tempo, assim, e tal, pra gente é enfim, um momento muito, muito especial, assim, e tal. Praticamente todo mundo jovem aqui, eu acho que eu sou o mais velho, estou feliz com isso também. E gostaria de agradecer. Alguém está fazendo que não ali, Jade. Vocês vão disputar essa. O John está se fresqueando ali. Na verdade, mais experiência, jovens com tanta experiência, tão bom, misturado bastante, né? Tudo legal, tudo perfeito. Mas muito obrigado por estarem aqui, por estarem acreditando no projeto também, assim, a gente espera poder dar o retorno que acho que imagino que vocês esperam, assim. E, de novo, assim, estamos abertos a ouvir o que quer que seja, enquanto ficha, comentário, ideia, pergunta, e, enfim, estamos juntos aí, tá? Acho que é o que a gente pode dizer. Acho que vocês vão... a gente está aqui nessa colaboração com o pessoal da iniciativa, né? A gente tem muita honra em estar aqui. Luísa, queria agradecer também o pessoal da rede que está aí, e ao pessoal da iniciativa de reprodutibilidade, que confiou no nosso trabalho para essa missão tão importante, né, que era juntar todos vocês aqui. A gente espera que em outros eventos online a gente tenha ainda mais colaboradores, né, Olavo? Cabe mais gente aqui e espero que também na próxima vez a gente consiga fazer a transmissão pelo Facebook, que a interação é mais bacana. Mas estando no vivo, a gente está feliz. Bom, obrigado, gente. Até a próxima, então. A gente vai, em breve, entrar em contato para saber quando é que vai ser a próxima dessa aqui. Vai ser mais curta, assim. A gente não deve fazer nenhuma outra que dure 3 horas. Assim, que era só a primeira, assim. Então, a gente vai ter webinários curtos no fim da tarde. E talvez... Apoiado. Que a gente vai ir organizando aos poucos. Enfim, estamos em contato. Temos e-mails de todo mundo, você tem o nosso. Então, até a próxima, gente. Obrigado.